Eu sou a professora Simone Bessa de Biologia. Vamos a mais uma aulinha e hoje o nosso tema é engenharia genética, a manipulação dos genes. Mas abordar a manipulação dos genes nos dá uma compreensão do tão complexo que nós atingimos na questão da ciência e da tecnologia. Mas onde tudo começou? O ser humano é a única espécie que tem a capacidade de se apropriar dos elementos do ambiente. Como assim se apropriar dos elementos do ambiente? Além da sua vida cotidiana, que é, o ciclo vital, nascer, crescer, se reproduzir e morrer, ele consegue observar o que está em volta e se apropriar desses elementos. Então, nessa ilustração, nós observamos um homem, à época das cavernas, que ele está questionando, que ele está visualizando essas pedras. Como assim ele está questionando? No sentido mais do raciocínio. Ele percebe nessas pedras uma série de situações. Nós não temos a ideia de que época estava esse homem, essa tribo. Pode ser a época que ele pegou e utilizou essa pedra para afastar predadores. Então imagine a chegada de um predador, ele pegando essas pedras e afastando. Ou ainda no advento do fogo, quando ele batia as pedras e conseguia centelha para acender o fogo, ou ainda quando ele batia as pedras e fazia ferramentas, como facas, por exemplo, a partir das pedras. Bom, como assim a nossa espécie é a única que tem a capacidade de se apropriar? Os predadores, imagine, na savana, o leão, ele vai estar observando uma zebra distante, observando, lá a zebra. Eu vou dar um pulo daqui até lá e vou conseguir efetivamente a minha refeição. Mas imagine se esse leão estiver cansado, se esse leão estiver muito faminto, porque ele já está há vários dias, talvez semanas, sem efetivamente realizar uma refeição de grande porte. Muitas dessas situações poderiam levar esse leão ao insucesso de sua caça. Já vimos em muitos documentários isso. Mas se esse leão tivesse a mesma trajetória que o ser humano, ele poderia montar uma estratégia em que ele não tivesse que correr até a presa dele. Ele poderia imaginar, poxa, lá embaixo estão as zebras, ele iria por uma montanha e empurraria. Leão é bem forte. Empurraria uma pedra, cairia em cima de uma zebra, mas o leão não consegue se apropriar. As aves de rapina não conseguem, nenhum outro ser vivo, nenhuma outra espécie, além do ser humano, conseguiu se apropriar do que estava à sua volta como material e que ele poderia utilizar para o que há de mais importante, a sua alimentação, a sua reprodução, a sua subsistência, a sua existência. E daí nós tivemos uma trajetória que chegou até os níveis mais avançados de pesquisa. Então eu tenho um nível elementar de pesquisa e um nível o quê? Mais avançado, quando o homem efetivamente se deu conta do seu corpo, se deu conta que seu corpo era formado por estruturas que denominamos o quê? Órgãos, se deu conta que esses órgãos são formados por estruturas menores, que são os tecidos. Finalmente, ele conseguiu perceber que nós somos formados por unidades microscópicas, que são as células. E quando ele percebe a célula como unidade fundamental, nós temos aqui a ilustração de uma célula animal, de uma estrutura eucarionte. Lembrando o conceito de eucarionte, são as células que possuem a carioteca, que é a membrana nuclear. E lá dentro, agora num estudo muito mais avançado, foi percebido o quê? Que todas as informações do indivíduo estavam no material que está presente
dentro do núcleo de cada uma das nossas células. Nós somos pluricelulares, nós temos trilhões de células. Nós temos as células nervosas, que são diferentes das células epiteliais, que são diferentes das células musculares. Nós temos vários tipos de células, mas dentro de cada uma de nossas células tem uma programação. Como essa célula vai funcionar? O que essa célula vai produzir? Exemplo, células da pele que produzem o quê? Queratina. As células da pele, principalmente no couro cabeludo, olha a queratina que faz parte do cabelo, né? Essa constituição rígida do nosso cabelo, que é a queratina. Melanina, que dá o tom da nossa pele, que dá o tom dos seus cílios. Opa, aqui é a sobrancelha, da sobrancelha, dos seus cílios, da sua pele. A melanina também vai dar o tom o quê? Do seu cabelo. No meu caso, já não é mais a melanina natural a que nós produzimos. Eu já estou, por falta de melanina, por conta dos cabelos brancos, tendo que utilizar outros artifícios, como a tintura. Mas isso estava dentro da programação. Porque depois de uma certa idade, o indivíduo vai produzir menor quantidade de melanina, como vai produzir menor quantidade de hormônios, como ele vai também produzir uma massa óssea que tem dificuldade de aceitação dos sais minerais. Então, tudo está programado. Onde está essa programação? Dentro das células, no material que possui essa informação, material genético. Então, a nossa ilustração, o núcleo celular, que é essa estrutura onde estão os cromossomos, né? Eu coloquei onde os cromossomos já vivem com as aspas, que é onde eles se encontram. Então, onde estão presentes os cromossomos, na realidade, é um material genético espiralizado, condensado. E aí, ó, pegamos um filetezinho desse cromossomo, sabe aquela coisa do telefone, aquele fiozinho enroladinho? É isso aí. Estava enroladinho aqui no cromossomo, estamos esticando ele. Quando você estica esse fio, eu tenho agora a molécula de DNA tão conhecida, né? Só lembrando, o que significa DNA? Ácido desoxirribonucleico. Isso que significa DNA. E o DNA, ele é formado por duas fitas. Eu tenho essa fita e essa outra aqui, numa estrutura de dupla hélice. O DNA, ele é formado por duas fitas na estrutura de dupla hélice, ou helicoidal, exatamente por estar em dupla hélice. Então, vamos acompanhar daqui até o núcleo celular? Nós temos a molécula de DNA que se espiraliza, formando os cromossomos. E os cromossomos estão dentro do núcleo da célula. A nossa espécie tem 23 pares de cromossomos. Esses pares advêm da onde? No momento da fecundação, que seria a nossa origem, né, antes de formar o embrião, o óvulo se encontra com espermatozoide. Cada um desses gametas, que são as células sexuais, trazem 23 cromossomos. Eles se encontram e formam 23 pares de cromossomos. Então, ao todo, nós temos 46 cromossomos. E ali está toda a sua programação. Tipo sanguíneo, a sua estatura, se você tem miopia ou não, hipermetropia ou não, diabetes, hemofilia e uma outra série de características. Tudo está presente na sua bagagem genética. E o que significa gen? Aqui no esqueminha, nós já podemos visualizar. Quando eu tiro um pedaço, se eu restringir, se eu conseguir tirar um pedacinho aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Imagine que essa área do material genético desse indivíduo fosse responsável por produzir insulina. Ok, essa área produz insulina. Aí eu vou pegar um outro fragmento, ó, tirei esse pedaço aqui, e essa área fosse responsável por produzir colágeno, tá?
toda essa estruturazinha aqui que está por trás. O que significa isso? Que cada área do cromossomo ou do DNA que é responsável por expressar uma característica ou por não expressar essa característica é denominada gene. Então, o gene da insulina, os indivíduos que expressam, produzem a insulina e ela controla a taxa de açúcar no sangue. Ou seja, quando tem glicose no sangue, a insulina permite que essa glicose passe para as células. Se o indivíduo não expressa a insulina, ele tem diabetes do tipo 1, que é a genética, porque é o gene dele que não está expressando, e essa situação configura o quê? A não produção de insulina, em que a glicose não consegue passar da corrente sanguínea para as células, deixando esse indivíduo com pouca energia para as suas funções. Assim como aqui nessa área, o indivíduo pode produzir fibras colágenas, que são as fibras que dão sustentação à nossa pele, sustentação aos nossos órgãos. Por isso que eu até brinco com os meus alunos, você pode pular, que seu coração não vai, né, cair. Por que isso não vai acontecer? Porque você tem uma cápsula de tecido conjuntivo que está envolvendo o seu coração, rico em fibras o quê? Colágenas. Então, as áreas do material genético que são responsáveis por uma característica, mesmo que ela não seja expressada, ela é denominada, essa área é denominada gene ou gene. Então, peraí. Tudo meio estranho isso aí. Não, não está estranho não. Vamos lá. DNA, tudo isso aqui é feito por DNA. Aí eu peguei essa fita de DNA que estava esticada, enrolei. Quando eu enrolo essa fita de DNA, eu formo o que? O cromossomo. Ah, então se eu tirar um pedacinho do cromossomo, eu chamo de quê? Gene ou gene. Se eu tirar um pedacinho do DNA, eu chamo de quê? Gene ou gene. Então, o cromossomo é formado pelo DNA enrolado, espiralizado ou condensado, e gene é um pedaço desse DNA ou um pedaço desse cromossomo que vai expressar uma característica. Então, nós temos um material genético que pode ser hoje manipulado, alterado, e nós vamos ver de que forma. Se nós vimos que existem indivíduos que não conseguem produzir a insulina, esses indivíduos, eles são denominados os indivíduos portadores da diabetes do tipo 1. Como esses indivíduos recebiam a insulina antigamente? Antigamente, o que se fazia? Bom, o indivíduo tem que receber insulina, senão a glicose não passa do sangue para as células. E se não tiver glicose, essas células não vão funcionar. A glicose é o combustível. Todas as nossas células se comportam como máquinas. E as máquinas, elas precisam de algum tipo de energia, algum combustível. Tem máquinas, né, que precisam da energia solar, tem máquinas que você utiliza diesel, tem máquinas que você utiliza gasolina, tem máquinas que você utiliza álcool. Nas células é necessário um composto orgânico. Efetivamente, a glicose é que libera energia da forma mais imediata. Na aula de bioquímica, vamos ver o quê? Que no metabolismo energético, além da glicose, outras moléculas dentro do seu organismo também podem gerar energia. Mas aqui, em relação à carência da insulina, o fundamental é saber o quê? Que a insulina, ela é que permite essa transferência da glicose da corrente sanguínea para as células. E o indivíduo que tem diabetes não produz insulina. Então, temos que ofertar a insulina para esse indivíduo. O que eles faziam antes da engenharia genética? Eles pegavam o pâncreas de animais que eram abatidos. Então, imagina, eles criavam porcos para abater e fazer linguiça para vender a carne desse porco, a costelinha, esses elementos já conhecidos. Eles pegavam o pâncreas desses porcos e espremiam, fazendo um extrato. Depois eles purificavam e isolavam a insulina.
De porcos? Sim, de porcos, do gado, qualquer animal que foi abatido, separa o pâncreas, faz um extrato e tenta purificar. Mas os indivíduos que recebiam estavam recebendo a insulina produzida pelo porco, produzida pelo gado ou qualquer outro animal que foi abatido e você utilizou esse pâncreas para extrair insulina. Por mais que você purifique, algumas proteínas desse outro organismo acabam ficando naquela solução. Então o indivíduo recebia a insulina, tinha o benefício do uso da insulina, em que aquela insulina permitia a passagem da glicose do sangue para as suas células, então ele ficava bem, restaurado, puxa, tenho energia, agora está tudo resolvido. Mas ele começava a ter um comprometimento o quê? Alérgico. Ele passava a ter alergias. Por quê? Porque em muitos casos, aquele indivíduo era sensível à carne de porco, era sensível ao gado ou qualquer outro animal que foi abatido, para que o extrato de insulina, né, possa ser reutilizado a partir do seu pâncreas. Então, o ideal seria o indivíduo portador da diabetes receber insulina humana. E nessas pesquisas, eles conseguiram fazer o quê? Nós vimos que pesquisando, o homem conseguiu se apropriar da célula. Você já tem um laboratório altamente equipado, máquinas de precisão, substâncias que você pode manipular o material genético. Duas substâncias muito importantes que nós vamos ver agora. Uma delas, chamada enzima de restrição, enzima de corte, é o que eles usam para cortar o material genético, ou ainda cortar a molécula de DNA, ou ainda cortar um pedaço do cromossomo, porque todos eles são a mesma coisa, ok? Enfim, a enzima de restrição é utilizada nesse corte. Então, nós pegamos uma bactéria e você pega uma célula. Aqui foi definida como eucariótica, porque os eucariontes possuem a carioteca, a membrana que protege o núcleo. A bactéria faz parte do grupo dos procariontes, em que você tem o DNA que está presente no citoplasma sem a carioteca. Então ele é um procarionte, é um indivíduo que não possui a carioteca. Em citologia, isso vai ser abordado com mais detalhes. E esse indivíduo, que é a bactéria, esse procarionte, ele tem um DNA extra. Na realidade, algumas moléculas de DNA extra, denominada plasmídio. Então, eu tenho aqui, ó, o DNA principal, que tem toda a configuração, toda a programação dessa bactéria. Como ela vai funcionar, o tempo de vida, o que ela produz e que ela vai passar para o seu descendente. E a bactéria possui um DNA extra, como se fosse um DNA de reserva. Por que ela tem esse DNA de reserva? Porque ela não tem proteção do seu DNA principal, ela não tem a carioteca. Isso seria um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos da bactéria possuir plasmídios, que seria um DNA extra. Então você pega as moléculas de DNA extra, que são os plasmídios, e você faz um corte, ó. Com a enzima de restrição, eu fiz o corte. É o corte aqui, o corte e o corte. Não estava todo fechado esse plasmídio? Aqui, cortei. Tirei um pedaço desse plasmídio. Eu estou abrindo uma porta para conseguir colocar ali o pedaço de alguma coisa que eu queira produzir. Nós não estamos no raciocínio de resolver o problema da diabetes? Então, o que nós teríamos que produzir? A insulina. Então, você pega a célula do pâncreas de um indivíduo saudável no sentido que, geneticamente, ele produz a insulina, ok? E aí você retira o fragmento específico para produzir a insulina. Nós vimos que quando você tira o fragmento do material nuclear que é específico de uma característica, ele é denominado o quê? Gen. Então eu pego o gen da insulina e vou acoplar nos plasmídios. Então eu peguei o plasmídio, tirei um pedaço dele, porque ele é uma molécula de DNA, peguei a célula que tem aquela informação que eu estou pretendendo colocar a minha bactéria para produzir,
tiro o pedaço, lembra? A nossa espécie tem 46 cromossomos, então eu tenho que ver em qual cromossomo está esse gene, tirar o pedacinho. E vou ligar. Se a molécula que eu estou trabalhando é a molécula de DNA, então eu vou usar a segunda enzima muito importante, que é DNA ligase. Eu ligo o DNA da nossa espécie com o DNA da bactéria, mesmo que seja esse DNA extra. Ao fazer essa ligação, eu reimplanto esses plasmídios nas bactérias e eu deixo essas bactérias se multiplicarem. Imagine, eu começo aqui manipulando 10 bactérias e estimulo a multiplicação delas, ofertando alimento e a temperatura ideal. Começo com 10 bactérias e consigo 10 milhões de bactérias. O quanto de insulina eu vou ter disponível para as pessoas que têm diabetes do tipo 1. Então, a técnica do DNA recombinante é uma das técnicas mais importantes na engenharia genética, porque foi daí que a gente começa a manipular. Corto o material genético de um indivíduo, transfiro para outro, eu estou escravizando essa bactéria. Se for pensar em última análise, professora, mas não está produzindo insulina, que é um benefício para a nossa espécie, para os indivíduos que são portadores da diabetes tipo 1, que é a genética, ou ainda para os indivíduos da diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida? Sim, é um benefício para a nossa espécie, mas fazia parte da programação dessa espécie aqui de bactéria? Não. Então, nós estamos numa relação, lá em relações ecológicas nós vimos isso. Poderíamos dizer também que aqui está ocorrendo o quê? O esclavagismo. Eu estou escravizando essa bactéria, fazendo ela trabalhar para mim. E aí, qual seria outra possibilidade? Por exemplo, as pessoas que gostariam de comprar proteínas, vamos dizer assim, porque a partir do momento em que eu monto isso aqui, está à venda, correto? Então, eles vendem, manipulam. Então, a pessoa pretende comprar alguma proteína para fazer implantes, enxertos. Então, você, em laboratório, faz com que essas bactérias produzam. Ele quer fazer enxerto na pele porque ele teve queimaduras, então nós queremos comprar uma quantidade de colágeno. Olha que interessante. Aí você pega o tecido do próprio indivíduo, em outra área que não foi danificada, tira o gene, coloca na bactéria, onde que você vai colocar? Eu tirei o plasmídio, que é o DNA extra, cortei o plasmídio para ter espaço, inseri o gene de interesse, reintroduzo na bactéria e espero ela se multiplicar. Oferto alimento, oferto condições para ela se multiplicar. Então, a partir disso aqui, eu fiz o quê? Transferência de genes. Na realidade, eu já estou com a técnica do DNA recombinante, começa a surgir os primeiros transgênicos. Fechamos esse bloco, voltamos já já.